Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que toda injustiça e maldade está sendo visitada pelo juiz de toda a terra. Oramos para que essa injustiça se converta em justiça. Oramos para que essa maldade se converta em bondade. Oramos pela restauração total, pela restituição total, tudo aquilo que foi tirado da tua vida injustamente, tempo que foi roubado, dinheiro que foi tirado da tua vida, que haja uma restituição total e completa na tua vida. Liberamos essa palavra e pedimos ao Senhor justiça nas portas. Senhor, libera a justiça nas nossas portas. Toda a oportunidade que nos foi tirada. Tudo aquilo, Senhor, que vinha para o nosso caminho, mas que foi tirado do nosso caminho, o Senhor traga de volta. Que haja uma restauração total, uma restauração completa, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Antes de começar a liberar a palavra que eu tenho para você, eu senti algo no meu espírito. Algo que Deus falou comigo. E o Senhor me disse que quando Ele coloca um desejo no nosso coração, seja de fazer alguma coisa por alguém, de ajudar uma pessoa, de fazer uma oração por um desconhecido, devemos fazer. Porque a bênção sempre vem depois da obediência. As pequenas instruções que o Espírito Santo nos dá, elas podem conter mais milagres que nós imaginamos. Por isso, faça o que Ele falar ao seu coração. Se Ele falar ao seu coração de você perdoar alguém hoje, perdoe. Se Ele falar ao seu coração de mandar uma mensagem, sabe, de boa noite para uma pessoa, faça isso. Se o Espírito Santo colocar no seu coração que amanhã você tem que ligar para alguém, pedir uma oportunidade de trabalho ou de conversar para tomar um café com essa pessoa, faça isso. Faça o que o Espírito Santo falar ao seu coração. E claro, quando é Deus falando, nunca vai prejudicar a outra pessoa. Não vai prejudicar você também. Quando é Deus falando, a Bíblia diz que o que Deus fala é bom, que Deus fala é honesto, que Deus fala abençoa, certo? Dá força. Então, me veio esse sentimento no coração, sabe? Não é estranho para mim, porque eu gosto muito de estar atento ao que Deus está falando, mas eu senti forte isso de compartilhar com você, e agora eu comecei a fazer essa oração aqui, essa abertura de oração, e o Espírito Santo falou muito forte isso no meu coração, sabe? Obedeça as pequenas instruções que Deus está dando, as pequenas instruções que Deus está falando. Amém? E você que está entrando aqui, hoje estamos no 7º dia desse propósito, para a glória de Deus. Amém? Estamos no 7º dia, estamos firmes nesse propósito. Você está firme? Escreve aqui nos comentários, estou firme. Libera essa frase profética, amém? E cremos que estamos firmes com os nossos pés na rocha, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo, a rocha do nosso sustento. Então escreve aí nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar com um testemunho da Andiara, e ela escreveu assim: graça e paz. Eu tinha um processo desde 2016 que estava se arrastando, e durante uma campanha de oração o Senhor pediu destravar de Deus para tudo aquilo que estava parado. 2 dias depois o processo começou a evoluir, e em apenas 15 dias um dos valores que já estava em minha conta. Toda honra e glória a Deus. Agradeço a Deus pelo seu ministério e estou sempre intercedendo por você. Obrigado, Andiara, e toda honra e toda glória a Jesus. Amém? Deus é fiel.
E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos. Também quero pedir para você ativar as notificações. Tem um sininho aí, certo? E você clica nesse sininho e ativa todas as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Tem muita gente que às vezes diz assim para mim, eu não vejo a hora que você entra, eu não fui avisado. Não é que não foi avisado, é que você não ativou as notificações. Então tem um sininho aí, que é importante você ativar para você não perder as orações. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, e essa palavra, eu creio que quando Deus fala, eu tenho que dar resposta. E uma pessoa me fez uma pergunta, e a pergunta que essa pessoa me fez é: por que deixar as pessoas irem? Porque a bem da verdade é que a gente quer que ninguém saia da nossa vida. Não é assim? Então a gente quer que amigos permaneçam, sociedades permaneçam, lugares que a gente vai, a gente quer que seja sempre a mesma coisa, e as coisas mudam. Não porque às vezes as pessoas mudaram, às vezes elas mudam, mas às vezes é Deus querendo te levar para uma nova estação. Certo? E quando Deus quer te levar para uma nova estação, inclusive eu falei sobre isso hoje, eu falei um pouco sobre isso na minha ministração que eu trouxe na igreja. Eu falei sobre quando Deus quer nos mudar de estação. Quando Deus quer nos mudar de estação, Ele começa a tirar algumas pessoas da nossa vida. Ele nos muda de mesas. Ele começa a fazer algumas mexidas na nossa vida e a gente até tem dificuldades de entender, sabe? Por que Deus está movimentando as coisas dessa maneira. Mas eu digo para as pessoas, deixa que vá e um problema vai embora junto. Tem coisas que a gente tem que deixar aí e o problema vai embora junto. A Bíblia nos diz, em 1 João 2,19, eu amo esse versículo porque diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, isso é forte. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Não fui eu que escrevi isso. Foi o apóstolo do amor, o apóstolo João. E ele estava dizendo, vocês estão tão apegados a uma pessoa que saiu, a alguém que saiu, sabe, do convívio de vocês, mas o que vocês não estão vendo é que essas pessoas nunca estiveram com vocês. E sabe por quê? Porque se eles estivessem com vocês, eles nunca teriam saído da vida de vocês. Eu sei que isso, gente, é algo forte, muito forte, porque a gente não aceita a despedida das pessoas. A gente não aceita que alguém saia da nossa vida. E ficamos tristes, ficamos decepcionados e pensamos, não temos amigos. Na verdade, você tem amigos, você tem pessoas próximas de você, mas você também tem que compreender uma coisa, que Deus faz essas mexidas na sua vida justamente para que você não fique dependente. Isso é uma coisa que Deus tem falado comigo, sabe? Muitas vezes eu conheço tanta gente, sabe? Hoje eu conheço pessoas no Brasil, pessoas fora do Brasil. Conheço grandes políticos, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. Conheço embaixadores, conheço CEOs de grandes empresas, até internacionais. Tenho, sabe, pessoas lá da cidade onde morei, né, da cidade onde vivi, pessoas que são conhecidas, amigos, pessoas próximas, sabe? Mas sabe o que Deus tem me mostrado? Que grande parte da nossa vida a gente vai viver só com a nossa família. Porque tem gente que gosta de viver sempre com a casa cheia. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para
para uma amizade. Então, assim, em qualquer lugar que eu tiver, rapidinho eu faço um amigo, né? Eu conheço uma pessoa, já me conecto rápido. Isso é uma graça que Deus me deu em qualquer lugar que eu vou. Mas, nesses últimos tempos, Deus tem me ensinado que existem momentos onde Deus quer que você cultive mais, não os relacionamentos de longe, mas os relacionamentos mais próximos de você, que é você e a sua família. Você, sua esposa e seus filhos. Porque a gente quer ser amigo de todo mundo. E Deus ensina pra gente que não tem como ser amigo de todo mundo. Tem gente que nunca vai gostar de você. Você pode até querer, sabe, a amizade daquela pessoa, mas ela não vai ser sua amiga. Porque há pessoas que olham muito, sabe, para a questão do o que o outro pode fazer por mim. Então, se ela vê que você não pode fazer nada por ela, então ela vai se afastar de você. Tem gente que é assim, não consegue ser amigo por ser amigo. A pessoa quer ser amigo para ter alguma vantagem, para ter alguma coisa, quer ter uma barganha, quer fazer algum tipo de troca com você, certo? E Deus tem me ensinado que muitas vezes Ele afasta algumas pessoas da nossa vida, porque Deus quer que a gente cultive os relacionamentos e as amizades mais de perto, começando pela sua própria família, pelas pessoas com quem você trabalha todos os dias, e sabe, às vezes uma pessoa que está distante de você, você não vai ter uma grande amizade com ela, mas você não vai deixar de ser amigo dela. Você não vai deixar de ter uma proximidade dela. Você pode até ter uma proximidade. Agora, entenda, quando alguém sai totalmente da sua vida, quando alguém se afasta, como disse João aqui, é porque nunca foi com você. Nunca foi com você. É por isso que não lutou por você. É por isso que quando você enfrentou uma injustiça, essa pessoa não deu cara a tapa por você. Porque ela nunca foi com você. Ela estava com você por uma aliança. Ela estava com você por algo que você poderia dar para ela. A partir do momento que ela viu que não podia ter nada de você, ela simplesmente se afastou. E tem relacionamentos que são assim. Só que eu quero que você entenda que quando Deus afasta alguém da nossa vida, duas coisas boas podem acontecer. Primeiro, a paz voltar a reinar na sua vida. Porque às vezes tem um incômodo que a gente não tem a origem, a explicação daquele incômodo. Por que eu estou incomodado com isso? Por que parece que está sempre faltando alguma coisa na minha vida? Por que eu estou angustiado? Bem, às vezes isso é porque você não está vendo o que está lhe atacando. Você não está vendo, sabe, o que está no seu meio, o que está contra você, mas que você acha que está com você. Então, quando algumas pessoas saem da nossa vida, o problema vai embora também. Então, tem coisas que tem que sair da nossa vida para o problema sair também. Tem gente que não deveria estar na nossa vida. E às vezes é a gente que está prendendo, que está segurando, que não está deixando aquele assunto embora, que não está deixando aquela pessoa embora. Deixa que vá. Deixa que siga o caminho. Porque Deus está querendo lhe levar para uma nova estação. E às vezes não é só referente a você. Podemos ser egoístas, pensar que é só referente a nós. Às vezes é referente até a outra pessoa. Porque às vezes Deus tem um plano melhor para ela, né? Deus tem um caminho melhor para ela e a gente quer segurar com a gente. Mas Deus quer que a pessoa vá. Por quê? Porque Deus vê o lado dela também. Então vai ser bom para você, vai ser bom para ela. E a segunda coisa, Deus, quando tira algumas pessoas da nossa vida, Ele também vem com novas promessas, vem com novas estratégias, Ele vem com novas coisas para a nossa vida. Então, sempre que existir movimentações na nossa vida, sempre que existir movimentações, vai haver também o novo de Deus. Então as movimentações são sinalizações do novo de Deus. Eu falei isso, inclusive, no culto hoje pela manhã, e gostaria que você assistisse essa palavra, porque, sabe, ali são sinais claros de que Deus
de que Deus está trazendo uma coisa nova para a nossa vida. Então essas movimentações, você diz assim, meu Deus do céu, que monte de coisa que mexeu aí na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é que Deus está clareando o teu caminho. Deus está mostrando, sabe, que uma coisa nova vai entrar na sua vida. Deus está mostrando que algo bom vai acontecer. Deus está movimentando as coisas na tua vida e glória a Deus por isso. Aleluia. A justiça já começou a acontecer. A justiça já começou a acontecer. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Deixo essa instrução para você em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Salmos 91, escreve aí, estou firme. Escreve aí, estou firme. Glória a Deus. Amém? Está firme na rocha, que é Jesus? Então escreve aí, estou firme. Certo? Toda vez que você entrar nas orações aqui, você vai escrever, estou firme. Firme em nome de Jesus. Nada tira a gente da presença do Senhor. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e a injustiça que aconteceu com você, a maldade. Nós vamos orar, vamos quebrar isso. Jesus nos deu poder e autoridade. Amém? Senhor Jesus, eu oro agora e eu peço ao Senhor, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está fazendo seu pedido de oração aqui nos comentários, cada pessoa que está nessa campanha, nesse propósito, orando em favor da justiça de Deus, orando para que toda a maldade seja visitada pelo poder de Deus. Maldade que foi feita, Pai, contra o trabalho dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios. Meu Deus, tu sabes o tanto que algumas pessoas têm sofrido, inclusive atrasos, pessoas perderam oportunidades por causa da injustiça, mas eu sei, ó Deus, que tu és um Deus justo, e como Jó declarou, nós falamos na oração da manhã sobre isso, o meu Redentor vive, Ele vive e Ele está trabalhando em meu favor. Senhor, que haja justiça no nosso caminho e que toda injustiça contra nós, direta ou indireta, seja visitada pelo Senhor. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei. E nós estamos clamando, Pai, por respostas de justiça. Que toda obra de maldade seja visitada agora pelo juiz de toda a terra. Que toda obra de maldade contra a nossa vida, toda injustiça, toda palavra contrária, toda palavra negativa,
renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, dá vida a essa pessoa e tira do caminho dela tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que entristece, Pai. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e te pedimos alinha nosso coração ao teu propósito. E tira do nosso caminho, Senhor, o que tiver que tirar, que seja feita a tua vontade. Queremos, Pai, que o Senhor coloque no nosso caminho o que for da tua vontade, as pessoas certas, as conexões certas, as portas certas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado toda a influência do mal. E eu oro, Pai, para que o Senhor levante com poder pessoas que estão se rendendo a Ti, pessoas que estão se entregando a Ti, em nome de Jesus. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, toda pessoa que estiver doente, eu oro para que essa pessoa seja curada agora. No nome de Jesus, haja cura total e completa na vida dessa pessoa. E que nenhum mal prevaleça contra a vida dela. Prospera ela, Pai. Derrama da Tua graça sobre ela. Dá vida a ela. Dá saúde a ela. E também eu oro para que o Senhor ilumine o caminho dela para sair de todo lugar escuro. Ilumina o caminho dela para sair da depressão. Ilumina o caminho dela para ser livre do medo. No nome de Jesus, que a vida de Deus toque nessa pessoa e que toda doença, todo tumor, toda alergia, todo mal no corpo físico, no sangue dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por problemas metabólicos para que o Senhor restaure a saúde dessa pessoa. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você agora vai ser um compartilhador. Compartilhe essa oração com 7 casas, com 7 famílias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, gente querida. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser.